Só apenas deixar o versículo para a nossa meditação. Aleluia. Se encontra no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 10. Glória a Deus, aleluia. 2 Timóteo 10, versículo 3, capítulo 3, versículo 10. Desculpa aí, igreja. Capítulo 3, versículo 10. Avisos e conselhos. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida, e tem seguido também a minha fé e a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Amém? Glória a Deus. Nós podemos ver que nesse versículo são avisos e conselhos de Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. Mas para que o apóstolo Paulo ele pudesse dar esses avisos e esse conselho a seu filho na fé, Timóteo, ele primeiramente teve que ter um encontro transformador com Jesus, como foi falado nessa noite pelo pastor Carlos. E antes o apóstolo Paulo era perseguidor de crente, mas agora ele passou a ser perseguido por ser seguidor de Cristo, por ser pregador do verdadeiro evangelho. E aqui, os seus conselhos e avisos, ele vai instruir a Timóteo, vai ensinar, dizendo: mas você tem seguido os meus ensinamentos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 23, Paulo vai dizer: eu aprendi com o Senhor que vos ensinei. Também o apóstolo Paulo, ele agora está passando o que ele aprendeu com o Senhor para seu filho na fé, Timóteo, dizendo: olha, mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. O apóstolo Paulo ele estava dizendo agora que o quê? Não era mais ele que vivia, mas Cristo agora vivia nele. Agora ele podia instruir, agora ele podia ensinar, porque agora ele era um homem o quê? Transformado. Agora ele era um homem moldado. Agora ele não fazia as suas próprias vontades. E aqui o apóstolo Paulo ele poderia bater no peito e dizer: olha, segue os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida, e também segue a minha fé e a minha paciência e o meu amor e a minha perseverança. Glória a Deus, aleluia. Vocês acham, se fosse um líder, irmão, marreta, um líder aquele que era lobo em pele de cordeiro, será se Timóteo ele estava se espelhando em Paulo através desses conselhos, através dessas instruções? Quero ler uma passagem que se encontra no livro também aqui de Hebreus, capítulo 13, versículo 17. A Bíblia vai dizer aqui: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Paulo passa as instruções para Timóteo, o seu filho na fé. E agora eu creio que ali Timóteo, ele obedece a Paulo. Ali ele se ficciona nos ensinamentos de Paulo. Ali ele é determinado também pelas exortações de Paulo, para também ser como o Senhor ensinou a Paulo, e agora Timóteo está sendo instruído por ele, aprendendo com Paulo. E aqui ele fala: obedeçam aos seus líderes. Agora Timóteo passa a obedecer a Paulo. E também, eu creio que também ele segue as suas instruções espirituais. Porque quando aqui, irmãos, quando um está endemoniado, quando um aqui está doente, quando um aqui está com alguma necessidade espiritual, qual é a primeira pessoa de líder que a igreja corre? É ao pastor. Quando você está doente, você corre para quem? Para o pastor. Quando você está com alguma coisa em casa, quando ali não vai bem na sua casa, você corre para quem? Para o pastor.
ou também na nossa vida espiritual, nós corremos para o pastor. Por isso que a Bíblia fala que nós temos o quê? Como Timóteo obedeceu a Paulo, que era seu filho na fé, também nós devemos obedecer o que? Ao nosso líder, ao nosso pastor que está aqui ensinando e nos instruindo. A Bíblia fala aqui que eles hão de prestar conta, irmãos, das nossas almas naquele último dia. Por isso que nós temos sempre que estar em obediência com o líder, com o pastor, com aqueles que ensinam, com aqueles que instruem, irmãos. Porque eu não vou prestar conta com vocês que estão aí embaixo. Nós que estamos ensinando, nós que estamos liderando, no final nós sabemos que a igreja ela tem as suas necessidades, mas nós vamos prestar conta com Cristo no final das contas, no último dia. A Bíblia fala que se vocês obedecem a eles, eles farão o trabalho com alegria. Se nós obedecemos ao nosso pastor, se nós ali pegamos os ensinos dele, se nós ali se espelhamos nas instruções do nosso pastor, ou daqueles que nos ensinam, dos líderes, eles vão trabalhar com mais alegria na obra, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ali vai trabalhar com mais dedicação na obra. Ali ele vai trazer, irmãos, de todo o coração ali um perfeito ensino para transmitir para a igreja. E a Bíblia aqui fala: mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Ou seja, não edificará a igreja em nada. Se nós não viver em obediência, se nós não viver o quê? Sendo instruídos e se espelhando nos ensinamentos do pastor ou dos líderes que estão nos instruindo aqui em cima, que hão de prestar conta das nossas almas no final do dia, daquele último dia. Que essa palavra, irmãos, você possa guardar em seu coração, louvado seja o nome do Senhor. Que você possa fazer que nem Timóteo, possa também aprender, louvado seja o nome do Senhor, e guardar todos os ensinamentos que são instruídos pelo pastor, pelo líder. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.